Os anos 2010 estão chegando ao fim com um legado cinematográfico bem diferente em relação às décadas passadas. Tivemos muitas cenas de ação impecáveis. Poucas se comparam às sequências de Mad Max, Estrada da Fúria, um dos grandes filmes de 2015, mas essa década não foi baseada apenas em aventura, ação e perseguições. Também vimos sequências musicais coreografadas que aqueceram o coração dos órfãos da era de ouro do cinema americano. Beijos inesquecíveis e aguardados por muitos fandoms. E claro, diálogos e frases marcantes. At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. Até aí tudo bem, pois encontramos esses elementos em quase todas as décadas cinematográficas. Portanto, precisamos ressaltar as diferenças e as peculiaridades dos anos 2010. Fatores narrativos, midiáticos e sociais contribuíram para que os últimos 10 anos nos cinemas fossem marcados por bilheterias exorbitantes, reinvenção de gêneros e um aumento de representatividade, apesar de ainda ser pouco. Deixe a nostalgia tomar conta de você e descubra como a década de 2010 pode ter mudado o cinema e a indústria do audiovisual para sempre. Antes de tudo, vamos estabelecer 3 pilares que marcaram a década. A partir deles, conseguiremos analisar os impactos e o legado das produções lançadas nos últimos tempos em Hollywood. A década ficou marcada pelas sagas e franquias, especialmente aquelas envolvendo os super-heróis. E além dessas franquias, também precisamos destacar a representatividade. O tema nunca havia sido tão comentado na indústria, e aos poucos tem se tornado uma prioridade entre os estúdios. Já o terceiro pilar envolve a forma de consumo e distribuição dos filmes. Estamos falando, claro, dos serviços de streaming. Agora podemos destrinchar cada um deles, começando pelas sagas, pois elas dominaram o mercado com sobra. Com certeza você foi ao cinema nos últimos 10 anos e viu salas e mais salas passando somente os mesmos filmes, sem novidades alternativas ou nacionais, apenas longas de heróis, animações ou continuações de grandes franquias. Das 50 maiores bilheterias mundiais de todos os tempos, 42 são de filmes dos anos 2010. E dessas 42 produções, 40 são continuações, reboots ou fazem parte de franquias extremamente populares. Apenas 2 filmes são totalmente originais, e ainda assim estamos falando de animações, Frozen de 2013 e Zootopia de 2016. Ampliando a lista para as 100 maiores bilheterias da história, temos 70 filmes da década de 2010, e desses 70, outros 5 se juntam a Frozen e Zootopia na categoria de histórias que não são de sagas e afins. Bohemian Rhapsody, Divertidamente, A Origem, Viva a Vida é uma Festa e 2012. Outras 2 animações, uma cinebiografia, um filme de tragédia e aí sim, um filme com uma premissa bastante original. Enquanto isso, 24 dos 100 filmes que mais arrecadaram na história do cinema são de super-heróis vindos dos universos de Marvel e DC. Desses 24, 20 foram feitos nos anos 2010, ou seja, 1/5 das maiores bilheterias já registradas são de filmes de super-heróis da última década. Portanto, é normal afirmarmos que foi realmente a década dos heróis. Não por acaso, Vingadores Ultimato, o encerramento da fase 3 do MCU, roubou o posto de Avatar como a maior bilheteria mundial de todos os tempos. Ultimato foi a consagração definitiva da era das HQs nos cinemas, para a nossa sorte. Sim, nossa. Por mais que você não goste dos filmes de heróis, precisa admitir que eles foram importantes. E vou mostrar o porquê. Os filmes feitos pelo Marvel Studios e pela DC fizeram muitas pessoas voltarem aos cinemas e criarem verdadeiros eventos para as estreias. Além disso, injetaram alguns bilhões de dólares na indústria de Hollywood e geraram alguns milhares de empregos. Basta ver o tanto de nomes que encontramos nos créditos dos filmes. A grande vitória, no entanto, foi no campo da representatividade, o nosso segundo pilar. Ao se pensar em representatividade no cinema, podemos afirmar que 2010 foi uma década de conquistas. Nas 50 maiores bilheterias dos anos 2000, só 2 títulos contavam com mulheres protagonistas, por exemplo. Em 2010, o número aumentou para 15. Uma melhora pequena, porém significativa. Além dos números, o modo de representação dessas personagens também mudou, e muito. Fortes protagonistas como Katniss, Jean e Carol renderam um alto lucro para o cinema e conquistaram o público, provando que o estereótipo do homem heróico já não dá mais conta das narrativas.
Na lista do The New York Times dos 10 filmes mais influentes dos anos 2010, 4 contam com personagens femininas no centro da narrativa, e 2 com protagonistas negros. No campo dos super-heróis, um dos maiores destaques da década, a representatividade ainda não chegou no ponto ideal, mas a melhora é evidente. Dos 21 filmes da década do universo cinematográfico da Marvel, apenas um foi protagonizado por uma mulher. E aos 45 do segundo tempo, Capitã Marvel chegou para salvar o estúdio de encerrar uma década somente com protagonistas masculinos. O filme foi um sucesso de estreia e arrecadou mais de $1 bilhão na bilheteria, se tornando um dos filmes mais lucrativos de 2019. I have nothing to prove to you. Em números, o universo da DC se assemelha. Dos 11 filmes da década, somente um é centrado na história de uma mulher. É o caso de Mulher Maravilha, lançado em 2017, que por si só representa um marco. Uma releitura feminista de uma heroína hipersexualizada nos quadrinhos e quase sempre colocada à disposição de um homem. E a conquista, como sempre, se deve à luta de muitos. E claro, à equipe de produção, que nesse caso tem uma mulher como diretora. Patty Jenkins foi a terceira na história de Hollywood a receber um orçamento de $100 milhões para dirigir um filme sozinha. Os anos de 2010 também abriram espaço para personagens femininas conduzirem narrativas de ação. Good morning, Charlie! Se nos anos 2000 as referências que temos são de poucas personagens secundárias cumprindo ordens masculinas e sendo altamente sexualizadas, agora elas conduzem missões, equipes e provam que a presença masculina em narrativas de ação é completamente dispensável, basta querer. Começamos a década com referências de Mulher Gato e Elektra como representações de mulheres no gênero da ação. Ao lado de Lara Croft e de Angelina Jolie, elas marcaram personagens admiradas somente pelas suas habilidades e qualidades físicas. Essas representações rasas, cercadas de estereótipos ao lado de narrativas fracas, formaram a receita para o fracasso de filmes de ação com protagonistas mulheres. Como resultado, a indústria cinematográfica de Hollywood passou a acreditar que narrativas do gênero não interessavam ao público feminino. Graças à ação de produtores, diretores e, claro, manifestações do público, em 2010 esse cenário passou a mudar. Um dos grandes destaques na década é a protagonista de Jogos Vorazes, Katniss Everdeen, que marcou a entrada de protagonistas mulheres no ranking das maiores bilheterias. A versão de 2018 do filme Tomb Raider: A Origem também merece destaque, não por números de bilheteria, mas pela representação mais aprofundada e menos estereotipada da arqueóloga. Até mesmo nos pôsteres de divulgação dos filmes a diferença é gritante. Essa década também trouxe discussões sobre a vida cotidiana de uma mulher como nunca antes. Inquietações gerais e problemas comuns foram mais explorados nas telonas. Lady Bird, A Esposa, Roma, Se a Rua Bill Falasse, Que Horas Ela Volta, Para Sempre Alice, História de um Casamento são apenas alguns exemplos. E como falar em representatividade no universo da ficção e não citar Pantera Negra? O primeiro filme solo de um super-herói negro de origem africana reforça duas importantes pautas: igualdade racial e empoderamento feminino. Neste sentido, outra trama que vem dos quadrinhos também foi um grande destaque para a indústria cinematográfica. Homem-Aranha no Aranhaverso trouxe pela primeira vez o super-herói negro e também de forma inédita premiou um diretor negro na categoria de melhor animação. Thank you so much. Pode-se afirmar que a representação se estendeu para além da figura do super-herói homem, branco e sem defeitos. Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Máquina de Combate, Vespa, T'Challa, Gamora, Nick Fury, Falcão, Mulher Maravilha, Mera e as guerreiras Dora Milaje estão nas telonas para provar isso. A primeira aparição de uma super-heroína no cinema da década foi em Homem de Ferro 2. A Viúva Negra, vivida por Scarlett Johansson, fez sua estreia nas telonas como uma personagem secundária. No filme, ela é uma agente da S.H.I.E.L.D. que interpreta o estereótipo da super-heroína que devemos deixar de lado. Utiliza o disfarce de uma secretária sexy para cumprir a sua missão. Já a partir do filme de estreia dos Vingadores, com a personagem na equipe principal de heróis, o seu espaço de representação se expandiu. Vemos ao longo dos 7 filmes que contém a ex-espiã russa o desenvolvimento da história e do seu arco narrativo. Parece existir uma relação de amor e ódio entre o público e a Viúva Negra. Na época de lançamento de Vingadores: A Era de Ultron, uma pesquisa realizada pelo site Brandwatch mostrou que, segundo internautas, a personagem era a mais odiada da Marvel. Em um filme em que uma das duas únicas personagens femininas de destaque é a mais odiada, fica difícil não considerar o machismo como um impedimento para mais protagonistas mulheres. Mas, entre altos e baixos, o filme solo da Viúva Negra está para ser lançado. Muitos criticaram a decisão, ainda mais pelo desfecho da personagem em Vingadores Ultimato. Ainda assim,
concordam que já passou da hora dessa produção sair. Mas será que a simples inserção de uma personagem feminina ou de um personagem negro nos filmes é suficiente? Nos anos 80, uma quadrinista norte-americana reparou que não havia no cinema mulheres que se pareciam com pessoas verdadeiras. A partir disso, ela criou o chamado teste de Bechdel, que se popularizou e é utilizado até hoje para analisar a representação de personagens femininas. Para um filme ser aprovado, ele deve passar nas 3 fases. E como podemos ver, nem todos os filmes de super-herói da década passam no teste. Mas claro que essa é só uma ferramenta que facilita a análise, não devendo ser a única utilizada. Até porque existem filmes com personagens femininas muito bem construídas, que não passam, e filmes que reforçam estereótipos do gênero que foram aprovados. O melhor filme do Oscar 2019, por exemplo, retrata a história de um personagem negro, e apesar de tecnicamente ele não ser o protagonista, seu papel foi de grande destaque. O personagem de Mahershala Ali o rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante pela 2ª vez. E em Green Book ele dá vida ao pianista Don Shirley, que inspira a trama. O roteiro premiado foi duramente criticado pela família do pianista. Isto porque, para eles, a produção passa pano para brancos e não passa da visão de um homem branco sobre o que é a vida de um homem negro. Se há 10 anos alguém visse a lista atual dos melhores filmes de todos os tempos, feita pela Rotten Tomatoes, hesitaria em acreditar. Com razão. Quem diria que numa indústria fechada como Hollywood, filmes com a maioria do elenco de diretores negros, diretoras e protagonistas mulheres conquistariam tamanha notoriedade? E de toda a lista, 44 títulos são dos anos 2010, o que comprova mais uma vez que a década foi um divisor de águas na história do cinema. Obviamente nem tudo são flores. As críticas sobre a ausência de criatividade em Hollywood são recorrentes. A década contou com muitas reciclagens cinematográficas, especialmente por parte da Disney, que dominou os cinemas com os filmes de heróis e Star Wars. Entretanto, Hollywood teve muitas produções independentes ou feitas por estúdios menores, que se destacaram exatamente pela criatividade dos roteiros. Parece que a repetição de histórias tem agradado mais o grande público do que as narrativas mais originais e complexas, apesar dessas terem recebido um reconhecimento nas premiações mais relevantes da indústria. Hey, fuckhead! What? E as mudanças nos modelos de consumo e distribuição foram fundamentais para a ampliação de filmes originais na segunda metade da década de 2010. Assim sendo, chegamos ao terceiro pilar, o streaming. Surgiram filmes de todos os tipos e para todos os gostos. A Netflix, por exemplo, investiu pesado nas comédias românticas que não são obras-primas. Hey! Hi, Marcus. Mas também conseguiu produzir longas fantásticos, dignos de Oscars e elogios. Roma, O Irlandês, História de um Casamento, A Balada de Buster Scruggs, Beasts of No Nation e Mudbound são apenas os primeiros filmes de uma era do streaming que está só começando. First time. A década de 2020 nos reserva uma briga boa dos serviços de streaming, especialmente entre Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e HBO Max. Positivamente, a Netflix comprova que é possível manter a qualidade e a variedade cinematográfica, mesmo longe dos cinemas. Dessa forma, podemos esperar filmes de gêneros e diretores bem diferentes. A década de 2010, por exemplo, popularizou novamente os musicais, com La La Land, Mary Poppins, Os Miseráveis e outros, apesar também da existência de Cats. Os filmes de terror também voltaram a ser respeitados e assistidos, como Invocação do Mal, It e Corra. Ao mesmo tempo, gêneros foram criados. O mais peculiar da década foi o Screen Life, no qual toda a narrativa se passa em telas de computadores, celulares e afins. O produtor Timo Bekmambetov foi o grande responsável pela aceitação do gênero, que nos trouxe bons filmes como Buscando e Amizade Desfeita. Com a democratização das plataformas de streaming, outros estilos podem retornar ou surgir, levando em consideração a diversidade e as possibilidades de público-alvo, até mesmo no cenário nacional, que já tem sido mais explorado pela Netflix. O cinema brasileiro, inclusive, contou com lançamentos fortes nos últimos 10 anos. Que Horas Ela Volta, Som ao Redor, Aquários, Bacurau, A Vida Invisível e outras produções brasileiras conquistaram prêmios e elogios internacionais. Adorei. Além disso, alguns brasileiros já consagrados fizeram trabalhos renomados na década. O produtor Rodrigo Teixeira, por exemplo, foi um dos responsáveis por Me Chame Pelo Seu Nome, A Ad Astra e O Farol, longas muito elogiados e vitoriosos em Hollywood. Já Fernando Meirelles voltou aos holofotes com Dois Papas, um dos melhores filmes já lançados pela Netflix. I cannot play this role anymore.
Os anos 2010, inclusive, mostraram que, apesar dos avanços tecnológicos e das mudanças de consumo, muitos elementos de estilos cinematográficos ainda não estão ultrapassados e são admirados por muitas pessoas. Uma década na qual Hollywood criou uma tríade formada por grandes sagas, representatividade e serviços de streaming para faturar bilhões de dólares e grandes elogios do público. E deu certo, especialmente pelo fato de que nós tivemos o privilégio de assistir a vários filmes excelentes, que com certeza entraram no ranking de melhores da história e não vão sair tão cedo das nossas lembranças.